Opa pessoal, tudo bem? Temos aqui em mãos um desktop, na verdade um mini desktop da Dell, da série 3000. Ele vem com um processador i3, né, da 10ª geração e 4 GB de memória RAM por padrão. Mas vamos lá, propósito do vídeo. Nós temos aqui já nativo um SSD NVMe e um espaço para um SSD de 2.5 mm. E nós temos aqui um SSD de 2.5 mm que vamos adicionar. Lembrando, esse aqui já está com o Windows 10 instalado. E esse SSD também. Porém, quando adicionarmos os dois, ele só vai iniciar em um SO. Porém, o Boot Manager do Windows daqui já está configurado para acessar especificamente com o boot da placa-mãe, ok? E o Boot Manager desse daqui não está configurado com essa placa-mãe. Ele vem de outro desktop com o mesmo chipset e as mesmas configurações desse daqui. Mas ele não vai iniciar porque já tem um por padrão selecionado na BIOS. E mesmo que a gente queira colocar os dois e queira que o computador apresente os dois discos para iniciar, para você poder escolher em qual iniciar, ele não vai permitir. A gente tem que configurar isso no boot do Windows Manager, no caso, dentro do seu SO. A BIOS, a placa-mãe, você não consegue configurar, dependendo da placa, para você conseguir iniciar em qualquer disco, né? Ele não vai te dar essa opção. Porém, para quem não tem esse tipo de placa-mãe que vem com configurações mais bem definidas, que você consegue aprimorar e personalizar melhor o seu uso, você consegue configurar tudo isso a partir do seu SO, determinando uma prioridade de inicialização ou uma escolha de inicialização dentro do SO. Nós vamos ver isso funcionando, tá ok? Vou montar aqui o SSD para a gente poder ver esse tipo de configuração. Ambos os discos colocados, não vão conseguir ver aquele ali dentro. Porém, eu vou entrar na BIOS do computador para a gente ver que temos dois discos e ele não vai me permitir essa opção de seleção. Pronto, aqui nós temos o disco. Nós temos aqui as preferências, informações do sistema, e aqui ele nos dá, né? Nós temos um SSD utilizado no slot M2 e vamos ver onde está o outro. Na verdade, aqui no Boot Sequence, provavelmente ele já me deu os dois discos. Pronto, aqui ele está me dando dois discos. Continuando aqui, na parte de sistemas e configurações, na parte de drivers, nós temos os nossos dois drivers, né? Um SSD do Toshiba e um outro que é o NVMe. Tá ok? Na nossa maquinazinha aqui. O que é que eu vou fazer agora? Aqui, na parte do Boot Sequence, eu poderia adicionar um estilo personalizado de inicialização, determinando aqui um nome, que seria como esse daqui, o Windows Boot Manager. Colocar aqui alguma descrição para esse tipo de inicialização, selecionar o disco que eu quero e determinar em que unidade ele vai entrar e o que é que ele vai ter que executar a partir do momento que entrar naquela unidade, né? Ele usaria essa opção aqui para inicializar. Só que nem todo computador vai dar essa opção personalizada, né? Então, a partir do momento em que eu tenho os dois discos e eu deixo o computador decidir
A inicialização, por padrão, né? Tem computadores que tem aquela BIOS antiga ainda que é azul, que você só determina lá as opções a qual ele aparece por padrão. Mas aqui nós vamos ver o ambiente. Vejam que ele já passou direto aqui e já inicializou no sistema. Daqui, deixa eu colocar a senha. Vejam que, para carregar aqui um ambiente, ele está fazendo a leitura do disco também, por isso tem um pouco de lentidão. Mas vamos lá. Abrindo aqui o meu computador, vejam que eu tenho os dois. Ó. O disco C por primário, o SEO. E eu tenho aqui a outra unidade D, que está no computador, com o SO também. Daqui, nós iremos ver essa configuração dentro do SO, como funciona para você, de certa forma, poder ter o poder de escolha de inicialização sem ter que formatar o seu computador, seguindo uma sequência para ter as opções de Dual Boot ou mais opções. Prontinho, pessoal. Chegamos aqui agora no desktop. E muito importante, o que nós iremos tratar aqui não tem nada a ver com o boot sequence da placa-mãe. Nós iremos alterar as procedures de inicialização do sistema operacional Windows. Então, nada desse procedimento que nós iremos fazer aqui terá correlação com a BIOS. A BIOS ela reconhece todos os dispositivos de entrada e saída, tanto internos como externos, para determinar, sequenciar, ver firmware, entre outras coisas. Quando nós não conseguimos escolher ou alterar o boot sequence da nossa BIOS de forma personalizada, nós podemos criar um boot sequence dentro do SO, fazendo com que ele aponte para outros discos, fazendo com que o computador reinicie após a escolha e entre no disco correto. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa procedure ela fica dentro da parte de inicialização. Para quem não conhece, acessando o menu executar, utilizando as teclas Windows, que é uma bandeirinha, mais a tecla R, ou simplesmente quem está com o Windows 10, clicando aqui com o botão direito e clicando em executar. Irá carregar essa caixinha aqui. Daí você vai digitar o comando msconfig. Essa janela aqui, que o menu executar vai nos retornar, dentro dela nós podemos determinar alguns recursos de inicialização do SO. Então vamos lá. Aqui são os tipos de inicialização, né, que a gente pode determinar. Nós não iremos mexer nisso. Nós iremos para o menu inicialização do sistema. Chegando aqui, notem que nós temos por padrão um sistema operacional apenas e o tempo de escolha limite dele é de 30 segundos. Quando nós adicionarmos um novo item aqui, ele sempre vai carregar uma telinha dando a opção de 30 segundos para você determinar em qual você vai entrar. Se você não escolher, por padrão, ele vai iniciar em o que tiver sistema operacional padrão. Dentro dessa tela, nós não conseguimos adicionar um estilo de inicialização personalizado. Para isso, nós temos que recorrer a linhas de comando. Para isso, vocês vão clicar no seu menu iniciar, digitar a sigla CMD do nosso prompt de comando, visualizando ele, cliquem com o botão direito e cliquem em executar como administrador. Sendo você um administrador da sua máquina, vocês terão acesso a essa telinha aqui. E daí? O nome dessa tela aqui dentro do nosso CMD via linha de comando,
nós temos os arquivos chamados bcdedit. Se você só digitar esse comandozinho aqui e dar o Enter, ele vai retornar todos os padrões de inicialização do seu sistema. Lembrando que o Boot Manager, que é esse daqui, é o primário reconhecido pelo SO. E ele automaticamente determinado, ele cria uma cópia dele mesmo, chamada de Current. Essa versão aqui seria aquela que nós vimos na telinha do MS-config. Tudo que nós editarmos aqui, ele vai editar aqui. Tá, ok? Tempo de inicialização e outros parâmetros. Para isso, em vez de não mexermos em nada disso daqui, nenhuma dessas variáveis que tem um valor específico, nós vamos fazer uma cópia dessa instância por completo. O BCDedit deixa a gente fazer uma cópia dessa instância. Então, vamos primeiro entender aqui com o que está acontecendo aqui. A identificação desse elemento é esse valor. Para onde ele está apontando? Para a partição C, dos pontos do seu sistema. O que de padrão ele vai puxar para poder inicializar? Ele vai procurar esse arquivo que é o Windows Loader, onde tem o documento que inicializa todas as variáveis do Windows. Isso aqui é uma descrição a qual você quer ver ele na hora que aparecer lá a escolha de SOs. Você pode colocar aqui Windows 10 de teste e o outro você também pode renomear. Eu vou mostrar como renomear. Esses outros parâmetros aqui não é interessante mexer. São variáveis que são correlacionadas a diversas outras instâncias do computador. Para quem não tem conhecimento, não alterem essas variáveis aqui. Você pode não conseguir mais inicializar no seu dispositivo, tá ok? Seu Windows. E falo isso para as demais também, porém, a gente vai mexer apenas nessa aqui, o sistema OS, né? É o device que tem o sistema. E nós vamos mexer na device e, se necessário, o identificador e a descrição, tá ok? São formas da gente identificar o nosso elemento. O que é que iremos precisar fazer aqui? Vamos usar o comando bcdedit ainda. E nós vamos usar um método que o BCD tem por padrão, que é o barra, para chamar o elemento, copy. Tá ok? Quem nós vamos copiar? Nós vamos copiar o identificador current. Você tem que digitar exatamente como o identificador está. Se tiver entre chaves, coloca entre chaves. Se não tiver como o nosso, como o de cima, você também pode colocar. Beleza? Quero fazer uma cópia desse. Aqui são dois elementos que a gente vai colocar. Barra D é um resumo da description. Tá ok? Vamos colocar aqui debug entry. Ah, Caio, eu não quero colocar esse nome, quero colocar outra coisa? Posso? Isso aqui a gente está seguindo só os parâmetros que a própria Microsoft dá a fazer um novo elemento através de uma cópia, por padrão. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Beleza, realmente não tem. Só não vamos fazer o contrário que a Microsoft já nos dá por padrão, né? Ok? Fazendo isso, você vai dar um Enter confirmando o seu elemento. A entrada foi copiada com sucesso. Veja que ele trouxe um novo elemento para a gente. Se a gente vier aqui e colocar BCD Edit, vejam que nós temos mais um novo elemento. Ó, nós temos 3. Se a gente for agora no MS-config, se a gente fechar ele aqui e abrir ele novamente, vamos lá, executar.
abrindo na outra tela. Pronto. Nós temos aqui um novo elemento. Vejam que a descrição está aqui com o nome que colocamos. E ele não é um sistema operacional atual. O atual aqui quer dizer que é o que eu estou usando no momento. E nem é o padrão para inicializar. Daí nós vamos fazer as alterações. Eu quero que, em vez... Claro, eu não tenho outro SO aqui no momento. Eu tenho o SSD que a gente colocou lá no nosso vídeo de teste. Daí o que nós faremos? BCD Edit. Nós já temos aqui o elemento que a gente quer. Tá ok? O que é que a gente vai fazer nele? A gente vai setar. Vamos usar um verbo aí, setar, adicionar, colocar um novo valor em algum desses elementos aqui. A gente vai setar em quem? Nesse elemento. Então, a gente copia aqui o identificador, colocou ele, o identificador. Agora, a gente coloca a variável que a gente vai mexer. A gente vai mexer aqui em description. E, entre aspas, lembrando que todos os valores aqui estão em formatos de string. No caso, são campos de texto. A gente tem que colocar entre aspas para o comando ser reconhecido, tá ok? Eu vou colocar aqui, ó, Windows 10 Test ou Manager Test. Fazendo isso, basta você dar o Enter e ele diz aqui que a operação foi feita com êxito. Então, BCD Edit. Vejam que nossa nova descrição foi alterada. Copiando aqui, usando a seta do seu teclado para cima, você consegue ver o seu comando anterior. O que eu vou mudar aqui agora é o nosso valor aqui, ó, OS Device. Esse OS Device é em qual unidade eu vou querer que esse disco vá. Inicialmente eu estou sempre no C, ele sempre vai iniciar no C. A partir que eu apontar outro, que nesse C atual seja um D, você vai ter que colocar em que partição ele vai estar. Então, nós vamos colocar aqui OS Device, entre aspas, partition D. Lembrando que eu estou com o nosso disco D aqui no computador, que é o que a gente viu. Colocando aqui partition D. Eu já estou dizendo ao SO o seguinte: quando esse identificador for escolhido, o OS que vai ser instanciado é o OS D. Beleza? Preciso alterar o device? Porque o device é interessante e não obrigatório. Porque aonde ele vai procurar a inicialização é no D. E a partir do momento em que ele inicializar, ele sempre vai inicializar na partição atual, que sempre aquela que inicia, independente se ela é D nesse momento, sempre que ela inicia, ela será C. Então, ele meio que altera essa partição do device. Com essas alterações, irá funcionar. O que nós iremos fazer agora é visualizar isso acontecendo. Beleza? Eu vou continuar o vídeo pelo celular. E aí, galerinha, tudo bem? Com os nossos dados aí 100% alterados, estamos aqui no mesmo ambiente, tá? Vamos agora fazer o teste de força. Reiniciar nossa máquina. Nossa máquina agora, por padrão, vai ter que nos trazer a nossa variável ali de alteração. Vamos ver como é que ele vai nos retornar esse procedimento.
Lembrando, ele vai passar pela BIOS, pelo boot sequence e vai para a opção do boot manager, que foi definido por nós. Veja lá, gente. Nós temos agora escolher um sistema operacional de entrada, o Windows 10 ou o Windows 10 Manager Test, que a gente definiu. Beleza? Temos 30 segundos aí para escolher, lembrando que esse valor pode ser alterado lá. E a partir do momento em que eu definir esse daqui, ele vai reiniciar o nosso disco. E ele vai fazer com que o boot sequence agora seja apontado, já foi na verdade, apontado para o nosso disco secundário. Tá ok? Vejam que esse disco secundário ele já veio de outra máquina, ele está preparando o dispositivo ali para ser reconhecido. Ele demora um pouco mais esse procedimento. Vamos lá, de novo. Ele estava preparando lá o disco, né? Por padrão ele vai fazer aquela inicialização, escolhendo um disco primário, após a perda de energia. Pronto. Inicializamos aqui com outro SO. Beleza? Vou reiniciar agora para a gente entrar no nativo, tá? Outra coisa, se eu não configurar o BCD Edit nesse daqui, na hora que ele inicializar, lembrando que ele só tem uma personalização para entrar nele. Possa ser que ele não dê o menu para eu poder selecionar o outro SSD. Então lembrando, inicializando naquele ali automaticamente, como padrão, porque ele já foi apontado para iniciar nele, se a BIOS não jogar para o primeiro de novo, tem que ser necessário a configuração do BCD Edit no outro também, viu? Então, ó, ele nos deu aqui, vou inicializar no 10 dessa vez, que é o meu padrão, e ele nos trouxe para outra SO. Beleza, gente? Essa é a aula de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado de como configurar o Boot Manager do Windows 10. Obrigado aí. Deixa um like, se inscreve para fortalecer e até mais.